bem-vindos a mais uma aula de Autodesk Inventor 2021. Aqui quem fala é o professor João Batista Sá de Farias, do canal CAD/CAM CNC. E nesta videoaula, irei demonstrar aqui a operação de furo. Tá? Cria furos baseados em pontos de esboço ou em outras seleções geométricas. Então, vamos fazer aqui uma peça para a gente exercitar essa operação de furos. Vou fazer aqui um retângulo com o centro aqui, comprimento desse retângulo de 100, largura de 60 e vamos extrudar ele com 20 de espessura. Tá? Vamos fazer aqui os quatro cantos arredondados. Vamos fazer um arredondamento aqui de 10 milímetros. Tá, nas quatro arestas aqui verticais aqui, ó. Tá, ok. Bom, tá aí a peça que a gente vai praticar aqui alguns recursos de furo. Muito bem. Posso fazer furo com extrusões? Pode, né? A gente pode selecionar a face que a gente quer furar, pode desenhar aqui o esboço, que é uma circunferência, e extrudar isso, né? Cortando. Tem um furo? Tem. Mas, né, não é o ideal. O ideal é a gente usar, né, a ferramenta de furo, porque ela é muito mais rica em opções, né, do que simplesmente fazer a extrusão. Então vamos fazer aqui, ó, furo. Essa é a interface, tá? Que é a interface da operação, e a gente começa aqui em cima, posições, onde é que eu quero fazer esse furo. Então eu seleciono a face que eu quero furar, essa face, essa face, essa face. Então eu vou dar um clique nessa face aqui, ó. Tem um clique aqui e ele já esboçou ali um furo que está aqui selecionado algumas opções. Mas antes de trabalhar com as opções, eu vou posicionar esse furo aqui. Então eu vou clicar nessa aresta aqui, ó, e ele já constrói para mim aqui uma linha de uma cota, ó. Tá, então essa cota aqui eu vou colocar 15, tá, 15 ali, 15. Vou selecionar essa aresta de baixo, ele coloca uma cota e vou colocar 30. Tab. E agora aqui eu vou configurar o furo. Aqui tem a opção furo simples. E aí as outras que eu vou mostrar depois. Vou fazer um furo simples. O assento seria se esse furo tem um rebaixo, se esse furo tem aqui um escariado em ângulo e se ele não tem nada. Não tem nenhum assento, não tem nenhuma operação aqui. A terminação aqui é por distância, quando eu quero fazer um furo que não é passante, né, uma certa profundidade. E aqui a gente pode configurar a ponta, né, como ele termina lá, ó. Então ele está aqui terminando aqui com essa ponta em ângulo e 118 graus, que é o ângulo padrão aí da fiação das brocas, né? Então assim ou reto, né? Pode também ser uma broca que tenha o ângulo da ponta dela de 180 graus. Então essa é a opção com distância, essa é a opção para passante. Tá? Então passa toda a espessura da peça. E aqui nesse campo aqui eu coloco o diâmetro, né, o diâmetro que eu quero do furo, 6. Tá? E confirma no OK. Tá aí o furo de 6 milímetros passante. Próximo furo, vou fazer um furo com rebaixo. Tá? Ó, furo, a tecla de atalho é H, tá? Que é Hole. Aonde eu vou furar? Vou furar nessa face aqui também. Tá? E agora, ao invés de clicar em duas arestas para posicionar o furo, eu vou clicar nessa superfície aqui, ó, essa superfície cilíndrica. Ao fazer isso, ele deixa o centro do furo concêntrico com esse raio. E não precisa mais nada. Aqui eu vou fazer um furo simples, mas eu vou aplicar aqui um rebaixo. Tá? E aqui a terminação vai ser passante. E aqui eu vou colocar o diâmetro do rebaixo. Tá? O diâmetro do rebaixo eu vou colocar aqui
10 o rebaixo, essa aqui é a profundidade do rebaixo, vou colocar 2, e aqui é o diâmetro do furo, tá? O diâmetro do furo, 5, e vou fazer ele com uma distância, tá? Com uma distância, aí agora aqui eu preencho a distância, né? Não, ele não é passante, a distância de 15, lembrando que a peça tem 20, a ponta 118, tá? E ok. Então esse furo não ficou passante, né? Ficou um furo cego e um furo já com rebaixo. Veja que isso aqui é muito mais prático, muito mais rápido do que fazer com extrusão. Daria também para fazer com extrusão, mas como é que eu daria mais trabalho para fazer a ponta da broca né, no fundo. Terceiro tipo. Bom, o terceiro tipo eu vou fazer aqui, ó, furo. Mas eu vou usar essa opção aqui, ó, furo com folga. Quando eu habilito furo com folga e sem acento, tá? Furo com folga, a face vai ser essa e concêntrico com essa superfície. O furo com folga, quando a gente habilita aqui a norma. A padrão aqui são normas. Esse furo com folga é um furo para passar um parafuso com folga, ou seja, o furo vai ser maior que o parafuso. Então aqui eu escolho a norma, eu escolho aqui o tipo do parafuso, tá? Tipo do parafuso. Eu vou pegar aqui um parafuso de cabeça sextavada, tá? Que é esse aqui, ó, X-Head Cap Screw, ou esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui da ISO 2417. Então vai ser para esse parafuso passar aqui. Qual é o tamanho do parafuso? O parafuso vai ser um parafuso M8, tá? E o ajuste vai ser normal e a terminação vai ser passante. Então, ó, com o ajuste normal, aqui ó, eu não preciso me preocupar em colocar o diâmetro do furo, porque ele vai fazer com folga para passar um M8. O M8 tem 8 de diâmetro, então ele vai fazer um furo aqui com 9. Tá? Se eu mudar aqui o ajustar, tá? Aí ele vai fazer aqui ó, com 8,4, mas ainda é maior do que o parafuso. E o despender é 10, ou seja, é 2 mm maior. Eu vou usar aqui o normal. Tá? Ok. Se tiver dúvidas aqui, né, porque aqui está em inglês o nome dos parafusos, a gente pode pegar a norma e pesquisar pela norma. Tá? Então esse ISO 24017, ó, 24017 é esse parafuso aqui, ó, né? 24017, um parafuso cabeça sextavada com rosca total. Tá? Isso aqui também tem normas equivalentes a DIN 933, ISO 4017. Tá? Então é para esse parafuso aqui. Próximo furo. Agora um furo roscado. Furo. Então não é nem simples, nem com folga, é com rosca. Um furo roscado, também aqui não vou fazer nenhum acento, poderia fazer já o escariado dele. Aqui, que norma vai ser essa rosca? Então eu vou fazer uma rosca ISO, uma isométrica. Tá? Uma isométrica, o tamanho da rosca vai ser de 10, uma métrica de 10. E aqui eu escolho o passo, tá? 1,5, 1,25, 1.12 e 1.075.05, ou seja, várias opções da M10. M10 por 1,5 é a rosca normal. A classe é a classe de tolerância, 6H, que é roscas comerciais. Aqui o sentido, né? Direita, right, left, direita, esquerda, vai ser direita. E vai ser passante, tá? Vai ser passante. E aqui é a profundidade da rosca, tá? Ou seja, o furo da broca é passante e a rosca também pode ser total, mas ela pode ser também até um determinado valor. 20 vai ser. Se eu colocar aqui a profundidade total, ó, então todo o furo vai ser roscado. Se eu colocar aqui e colocar, vai ter 10 só. Então 10 milímetros vai ser com rosca e o resto não.
Então aqui a gente configura conforme a necessidade. Não selecionei nada ainda, ó. Então essa face e concêntrica com aquela. Ok, tá lá. Ó. Ele coloca uma aparência, né? Ele não desenha o filete propriamente dito, até porque não precisa. Então aqui tá ali, ó, até uma profundidade tá com rosca e depois não. Se eu quiser modificar qualquer furo, o procedimento é o mesmo, né? Clica duplo e tu faz a edição, faz as alterações. Ou botão direito, editar operação. Tá? Editar operação. Qualquer alteração que tu queira fazer nos diâmetros, na profundidade. Então um furo com folga, um furo com rosca, um furo normal, um furo rebaixado. E vou fazer um outro furo para passar um outro parafuso, né? Esse aqui vai passar um parafuso cabeça sextavada. E eu vou fazer um outro furo aqui, um furo com folga da norma ISO, e o parafuso vai ser um parafuso Allen. O parafuso Allen, tá? Ele tem essa descrição aqui em inglês, ó, Socket Head Cap Screw ISO 4762, tá? Vai ser feito nessa face e vai ser concêntrico com essa superfície ali. O parafuso vai ser um parafuso M6, o ajuste é normal, tá? Passante, aqui tem que ter um rebaixo, né, para passar, para esconder aqui a cabeça do parafuso. Então o rebaixo vai ser 11, 6 e 8, 6 e 6. Então com isso, né, quando a gente seleciona o parafuso aqui, eu não preciso me preocupar, qual é o diâmetro do rebaixo para a cabeça do parafuso encaixar aqui. Eu não preciso me preocupar qual é a profundidade do rebaixo para a cabeça encaixar lá no fundo, né, assentar lá no fundo e não ficar sobrando aqui em cima. Então essas dimensões já estão de acordo com essa norma para esse parafuso M6. Tá? Então o ISO 4762, ó, vou abrir aqui, ISO 4762, ó, é esse parafuso aqui, o parafuso Allen, né? Allen com sextavado, parafuso com sextavado interno, mais conhecido como Allen. Então eu não preciso me preocupar, né, em ter em mãos essa tabela aqui, ó, né, para um parafuso M6, né, qual é a altura aqui da cabeça dele, ó, o K, né, a altura da cabeça aqui do M6, ó, o K, o máximo é 6 e o mínimo é 5,7. Então essa é a altura da cabeça do parafuso. Então o rebaixo, né, o rebaixo que tem que ser feito no CAD tem que ser maior. Tá aqui, ó, 6,8. Então o parafuso vai ser montado aqui e ele não vai ficar para cima, que ele vai ficar um pouquinho para dentro, que é o que deve ser. Então veja que a facilidade que o CAD me proporciona. Eu não preciso ficar consultando tabelas, basta eu configurar aqui a norma, o tipo de parafuso, o tamanho do parafuso, que ele ajusta aqui as dimensões. Ok, tá ali o parafuso, o furo rebaixado. Bom, um outro caso é assim, ó, quando eu tenho que fazer, viu que todos esses furos aqui, todas essas operações eu fiz para um furo só, tá? Um furo com 6, um furo rebaixado, um furo para passar um parafuso M10, um furo com rosca, um furo rebaixado para alojar um parafuso Allen. Tá, mas se eu tiver que fazer vários furos, tá? Se eu tiver que fazer vários furos, todos eles iguais, vale a pena a gente fazer assim, ó, criar um esboço. Tá? Criar um esboço nessa face, e o esboço, tá? O esboço nessa face vai ser pontos, somente pontos. Tá? Então vou fazer um furo aqui e um furo aqui. Quantos pontos eu fizer, em cada ponto ele vai furar. Então vou dar um ESC e vou dimensionar isso aqui. Então eu vou colocar a distância desse ponto para esse ponto aqui, ó. Vou botar aqui 40, tá? Vou botar 40. Vou botar aqui na altura 25, tá? Na altura 25, e eu quero que esses dois furos aqui fiquem centralizados aqui com a origem, porque a origem está bem no meio da peça, ó. Então eu vou fazer desse ponto até a origem, ó,
essa cota aqui tem que ser metade do 40. Então eu vou botar uma equação, ó, igual, clica no 40, dividido por 2. Né? A cota 40 é a cota de 42. Então essa distância vai ser o 40, vai ser metade do 40. Ó. Fx 20. Né? E desse ponto até aquele ponto, na vertical, igual a essa cota aqui, barra 2. Né? Os 25 dividido por 2. Então, se eu alterar o 40, se eu alterar o 25, ele já recalcula essas duas medidas e isso aqui está sempre centralizado, aqui, né? Sempre simétrico com o meio da peça. Já diz ali embaixo que não precisa mais nada, né? Já tem todas as restrições. Conclui o esboço. E agora, quando eu pegar o comando, a operação de furo, ó, em cada ponto vai aparecer um furo. Aqui eu vou fazer um furo normal, escariado, né? Normal, escariado, e o furo vai ser passante, tá? O furo aqui, ó, vai ser, o diâmetro do furo vai ser 6, o diâmetro do escariado, tá? O diâmetro do escariado vai ser 8 e o ângulo do escariado 90 graus. Ok, tá ali, ó. Então tá ali o escariado do furo, tá? E que mais que eu posso acrescentar aqui é o seguinte, ó. Esse furo roscado aqui, ó, quando a gente faz o detalhamento da peça, tá? Quando a gente faz o detalhamento, que eu vou mostrar com mais detalhes nas próximas aulas, ó, quando eu faço o detalhamento, ele pede para me salvar, vou fazer aqui, ó, vou fazer uma vista aqui, ó. Olha que legal, ó. O furo roscado, ele já representa no desenho de acordo com a norma, ou seja, o furo da broca é uma circunferência completa e o filete, né, o filete é 3/4. Então tá aqui, ó, representação normal. Se eu fizer uma vista, né, se eu cortar essa peça, né, se eu cortar essa peça aqui que passe bem na rosca, vou fazer um corte aqui, um corte total em desvio, né? Olha só. Olha como é que ele fica ali, ó. Ó, tá vendo? A representação correta da rosca. Esse aqui é o furo da broca e esse aqui é o filete, né? Se eu cotar aqui, vai dar o diâmetro lá da rosca que eu fiz, né? De M10, tá ali 10. E aqui está a profundidade que eu configurei lá, né? Que era a profundidade 10. Então, isso é uma coisa bem interessante, ó. A representação está correta. E outra coisa, se eu colocar ali um parafuso, tá? Vou colocar aqui o parafuso, inserir essa peça. Isso aqui também a gente vai ver mais adiante, tá? Que é a questão da montagem. Então estou começando uma montagem e nessa montagem eu quero montar lá naquele furo um parafuso, ó. Inserir aqui da biblioteca, tá? Um parafuso Allen. Vou pegar aqui a norma ISO 4762, né, que foi que eu fiz o furo. Ok. Vou clicar aqui na tela e vou configurar o tamanho do parafuso. O furo eu tinha feito para um M6 e eu tenho que dar o comprimento do parafuso. Vou chutar aqui um valor de 30 milímetros. Tá? Tá aqui o parafuso, ok. E vou montar ele naquele furo lá. Ó. Vou montar ele naquele furo. Esse aqui. Ó, montou. Ok. Ele passa aqui embaixo, né? Mas o mais interessante é que essa furação tem que ser com folga, né? Tem que ser maior aqui, né? O furo tem que ser maior que o parafuso,
o diâmetro do rebaixo tem que ser maior que a cabeça do parafuso, a profundidade tem que ser maior que a altura da cabeça, e tudo isso funciona porque eu fiz o furo para esse parafuso M6, inseri o parafuso M6, e se eu visualizar aqui, ó, se eu visualizar uma vista aqui, se eu cortar isso aqui, né, se eu cortar isso aqui, ok, ó, se eu ver aqui a peça cortada, ó, dá um zoom aqui, ó, olha só. O rebaixo é maior que a cabeça, o parafuso está encostando aqui e não está ficando sobrando lá em cima. Aqui o corpo dele, né? O parafuso tem 6, mas o furo tem 6 e 6 para ele passar com folga, né? Porque na outra peça, na peça que vai ser montada aqui embaixo, é que vai ter o furo com rosca. Então veja que então é muito melhor, né? É muito melhor furos com a operação de furo e não com extrusão de corte. Tá? Obrigado, né, por assistir esse vídeo e até uma próxima videoaula.